Lucas capítulo 12, versículo de número 35 ao versículo de número 49. Amém? Diz assim a palavra de Deus: estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham as suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade. Esqueci de falar, estou na versão NVT, nova versão transformadora, perdão. Versículo 37, os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós ou a todos? O Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, e comer e beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera, e em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Eu vou ler mais uma vez o versículo 47, se você puder, grife na sua Bíblia para você nunca mais esquecer. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, nem segue suas instruções, dele será duramente castigado. Mas aqueles que não a conhecem e faz algo errado, será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito confiado, ainda mais será exigido. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Deus, nós, em nome de Jesus Cristo, nos apresentamos diante do Senhor em oração, neste momento, Senhor, principal de um encontro como esse, que é a ministração da Tua Palavra, onde, Senhor, os nossos ouvidos, o nosso coração, todo o nosso entendimento se volta para o Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, dando a nós, Senhor, sabedoria e entendimento, espírito de sabedoria e de revelação. Venha ministrar os nossos corações, que a Tua Palavra, Senhor, encontre em nós um coração aberto, e encontre em nós um lugar específico que, Senhor, esta pequena mensagem, essa pequena ministração que o Senhor tem plantado em nosso espírito, venha, Senhor, frutificar a 100 por 1 no coração de cada um que está ouvindo, tanto aqui quanto online, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amados, ontem eu fui acordei bem cedo ontem, fui acordado pelo Espírito. Eu creio que foi o Espírito, porque acordei ontem, era 5:30 da manhã, e com esse texto, né, Deus, o Espírito falando para mim, abra Lucas 12, e automaticamente veio uma canção que eu havia ouvido aqui no último culto do ano passado, da Rede Reflection,
E Deus começou a ministrar ao meu espírito. Eu fui tremendamente visitado pelo Senhor no preparo, desde o amanhecer e até o preparo dessa ministração. Porque, amados, eu não sei se você tem percebido, mas tem algumas coisas acontecendo, apontando. Eu não acredito, querido, que sejam coincidências, porque não existe coincidências. Existem coisas acontecendo ao nosso redor, que está apontando para um destino, está apontando para um fim. Amém, queridos? E nós sabemos este fim, você e eu, como servos de Deus, como filhos de Deus, como pessoas que carregam uma esperança, sabemos qual é esse destino, sabemos qual é esse fim. Esse fim nós sabemos que é o dia da nossa redenção definitiva, quando o Senhor Jesus voltará nos ares e levará a sua igreja embora. Amém, queridos? E infelizmente aqui na terra vai acontecer aquilo que nós chamamos de a grande tribulação. Eu costumo dizer que nós não temos a obrigação de saber o dia e a hora, porque Jesus não deixou para nós o dia e a hora que Ele voltaria. Mas nós temos a obrigação, como servos de Deus, como filhos de Deus, conhecer os sinais. Um dos maiores erros, amados, da cristandade dos dias de hoje, né, principalmente com o surgimento da teologia triunfalista, é que nós perdemos a visão do verdadeiro futuro e do verdadeiro destino profético de todos aqueles que são comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Muitos de nós estamos totalmente voltados aos nossos afazeres, ao dia a dia, às coisas que nos consomem e apenas para ganharmos riquezas no tempo presente. E muitos de nós estamos nos esquecendo de olhar os sinais. E é nossa obrigação, como servos de Deus, como filhos de Deus, não saber o dia e a hora, mas saber discernir os sinais. Eu quero mostrar para você algumas coisas que têm acontecido ao longo desses últimos dias, amém? Por exemplo, a guerra russo-ucraniana. Eu não sei se você percebeu que durante essa semana, países da Europa estão dando munições à Ucrânia. E essa guerra, ela tende a intensificar. Pastor, mas isso tem alguma coisa a ver com a volta do Senhor, o fim dos tempos? Tem muito. Eu não tenho tempo hábil para discorrer aqui sobre Gog e Magog. Mas eu quero que você entenda que tem tudo a ver, porque isso pode gerar um conflito mundial. Porque hoje, amados, existe essa questão da ONU, então existe a união, a fusão das nações. Então isso pode se tornar algo mundial. O mundo tem sido afetado economicamente, está sendo afetado economicamente por causa dessa guerra. Um segundo ponto essa semana nós vimos um terremoto que aconteceu na Turquia e na Síria. E esse terremoto ele foi tão forte que ele chegou a ser comparado às bombas que foram lançadas pelos Estados Unidos em 1945 nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. De tão terrível que foi o que aconteceu. Já se contabiliza aproximadamente 23 mil mortos. Isso já não passou durante essa madrugada. Então isso é um sinal, querido. Isso é um sinal, principalmente na região que foi. Principalmente na região que foi. Há 2 semanas atrás, há 15 dias atrás, surgiu um fato no mundo que quase todos nós desconhecíamos, que é o famoso relógio do juízo final, que foi estabelecido em 1939. E de acordo com... Eu não tenho tempo também para discorrer, porque o tempo já é escasso, né? Mas já dizem que faltam 100 segundos para a meia-noite, ou seja, faltam 100 segundos para o Apocalipse. O próprio homem ou a própria humanidade tem criado artifícios para conhecer os tempos e as épocas. Então, de acordo com a ciência, de acordo com esse relógio, faltam 100 segundos para completar a meia-noite, que significa que quando eu chegar à meia-noite, dá início àquilo que eles chamam de o Apocalipse. Amados, eu não acredito que essas coisas sejam coincidências.
Eu não acredito que essas coisas sejam simplesmente acontecimentos humanos. Eu creio piamente que nesses dias Deus está permitindo essas coisas para mostrar algo está acontecendo. Nós precisamos despertar. Há um momento, querido, de despertamento, é um tempo de despertamento. Eu creio que esses últimos dias, esses últimos anos, ou eu acredito que nos próximos 7 anos, eu tenho falado desses próximos 7 anos, que é o próximo Shemitah. Eu tenho convicção, queridos, que é um tempo de despertamento. Eu creio que a igreja de Jesus no mundo vai passar por um avivamento. Eu creio que vai haver um grande despertamento da igreja. Mas esse despertamento começa primeiro, querido, com a sabedoria vindo de Deus para nós aprendermos a discernir os tempos. Eu não posso achar que tudo isso é natural. Eu não posso achar que tudo isso são apenas coincidências ou coisas humanas. Eu creio que Deus tem usado essas manifestações, Deus ele tem usado essas catástrofes que têm acontecido, começando da pandemia em 2020, para mostrar aos seus filhos, para apontar aos eleitos, alguma coisa está acontecendo, ou algo de melhor está por chegar. Porque para nós que carregamos a viva esperança, nós cremos que algo de melhor para nós está por chegar. Amém, queridos? O melhor que Deus tem para nós não é a troca do carro, não é a troca da casa, não é se tornar... Não, o melhor, querido, vai ser o dia em que ressoar a última trombeta e nós vamos nos encontrar com eles. Nós temos que viver por essa esperança. Essa esperança é trazida pelo Evangelho, querido. O Evangelho não nos aponta a terra. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele nos aponta para a redenção, para o dia final. Não passa isso, não basta isso. Agora, existe, já se tornou ao conhecimento de grande parte do mundo, o grande projeto da ONU, conhecido como Projeto 2030, travestido de bem, né? Porque vai ser o jeito que o mundo vai se tornar um mundo sustentável. Existe uma mensagem por trás disso. Existe um projeto maquiavélico por trás disso, onde o principal projeto é o extermínio de no mínimo 2/3 da população mundial. A degradação do ser humano e o relativismo, arrastando multidões, inclusive a própria igreja, que tem relativizado o Evangelho, tem fadado a mensagem do Evangelho como uma mensagem secular. Jesus não nos chamou, querido, para viver no secularismo. Ele nos chamou para nós sermos a luz do mundo. Mas nós vemos que a própria igreja, ou os próprios que se dizem cristãos, têm relativizado, ou têm deixado o Evangelho um pouquinho mais soft e agradável, para que as igrejas estejam mais lotadas, para que as multidões venham às nossas plataformas. E por último, já existe uma ávida aclamação por um possível governo mundial único, uma economia única, que já está sendo discutida entre as nações no mundo. Nós sabemos que a aclamação desse governo único aponta para o homem do pecado, o filho da perdição, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses. Então, queridos, tudo isso não pode ser uma coincidência. Eu não posso olhar para essas coisas e olhar, isso é apenas um detalhe. Amados, não existe detalhes. As coisas de Deus são formadas por sinais. Estes sinais estão apontando para algo. Agora, estes sinais apontam principalmente para o tema da mensagem. Estejam prontos. O tema da mensagem é exatamente esse. Estejam prontos. Eu tenho a minha obrigação, querido, como cristão, não é ficar pensando que é a obrigação do meu pastor, dos meus pastores, dos meus líderes, ficar me avisando de tempo em tempo.
Você como cristão, você como filho de Deus, precisa estar primeiro convicto da sua esperança. Nós precisamos estar convictos da esperança que nós carregamos, porque nós carregamos uma esperança. Aliás, nós não carregamos uma esperança, nós carregamos a verdadeira esperança, que é a esperança da redenção. Afinal de contas, foi para isso que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e voltará, para consolidar a salvação a todo aquele que crê. Então eu tenho que estar pronto, querido. É minha obrigação estar pronto. Agora, queridos, eu entendo que o maior compromisso nosso como igreja hoje, amados, é nos tornarmos João Batista. Eu creio, amados, e eu quero profetizar que esta geração será a geração João Batista. Como assim? Vai preparar o caminho do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero declarar, querido, você faz parte de uma geração chamada geração João o Batista. Por quê? Porque é aquele que prepara o caminho da vinda do Senhor, o caminho da volta do Senhor. Então, querido, precisa haver um despertamento em nós, definitivamente. Você precisa se despertar. Agora, amados, nesse texto de Lucas, que nós lemos, que embasa a nossa mensagem, que nós vamos expor ele, nós vemos que Jesus estava num tempo de discipulado. Jesus estava com os seus, uma multidão caminhando com ele, e ele trabalhando alguns pontos. Se você for no contexto, versículos anteriores, você vai ver Jesus falando das coisas dessa vida, das riquezas deste mundo, que os discípulos, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não deveria estar ansioso pelas coisas dessa vida, que eles não deveriam estar preocupados ou vivendo atormentados pelas coisas dessa vida. Eles deveriam estar prontos para juntar os tesouros no céu. Jesus está mostrando, dentro do contexto deste texto que nós lemos, que as coisas dessa vida são passageiras, que elas vêm e que elas vão. Queridos, riquezas vêm, riquezas vão. Coisas dessa vida vêm e vão. Até mesmo as tribulações, há um texto que diz que a tribulação deste tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Então, amados, tudo nessa vida é passageiro. Jesus, ele está mostrando dentro de uma mesa, eu acredito que era uma mesa de discipulado. Ele estava exatamente ministrando quando ele chega exatamente neste ponto. Ele não está falando, queridos, que era para eles tocar o barquinho, não, ele estava dizendo que, olha, agora é um tempo que vocês precisam estar prontos, já na sua popularidade, já no seu ministério. Jesus já estava dizendo que nós, ou os seus discípulos, deveriam estar preparados para um grande dia. Agora, amados, para a gente poder discorrer e poder ser breve na ministração, nós vamos fazer algumas perguntas ao texto, e o próprio texto vai responder, e nós vamos aí discorrer alguns pontos que nós precisamos despertar. Eu espero nesta manhã que o Espírito Santo desperte a sua alma, desperte o seu coração para o que verdadeiramente tem valor. Primeira pergunta que nós fazemos para o texto que nós lemos: por que eu devo estar pronto? Por que eu preciso estar pronto? Por que eu preciso viver hoje como se fosse o último dia da minha vida? Como se eu soubesse que o Senhor vai vir amanhã. No versículo 39 e 40, Jesus mesmo vai dizer: entendam isto, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. E aí ele disse: estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Por que eu tenho que estar pronto? Por que a minha vida precisa estar pronta? Não importa o que você faz durante a sua semana, não importa qual é a sua profissão, se você é um simples funcionário ou se você é um grande empresário.
A realidade é que nós, que fomos eleitos, chamados por Deus, e somos chamados discípulos seus, devemos estar prontos sempre. Ou seja, nós estamos vivendo dias que não dá, amados, para ficar titubeando, não dá mais para ficar em cima do muro, não dá mais, querido, para domingo louvar e levantar as mãos para os céus e dizer glória a Deus, e na segunda-feira dar a mão para Satanás e fazer tudo que Deus reprova. O grande exemplo que Jesus usa, dentro do contexto de Lucas, o evangelista, é o ladrão. Alguém aqui sabe um dia que algum ladrão vai roubar a sua casa? E o que você faz? Você não coloca vigia na tua casa? Você põe alarme, fechadura, né? Concertina. Por quê? Para vigiar, sim ou não? Para cuidar. Nós cuidamos das coisas materiais e não vigiamos no nosso espírito. Você não coloca mesmo, muitos de nós não temos o mesmo cuidado com a nossa esperança. Por que eu devo estar pronto? Porque nós não sabemos o dia que o Filho... E detalhe, Jesus ele diz que o Filho do Homem virá quando menos esperamos. Dentro do sermão escatológico em Mateus 24, Jesus vai dizer que a sua volta se dará sim. Nesse período as pessoas, tudo vai estar rolando normal, como nos dias de Noé. Quando as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, compra, vende, né, e tal. Mas, de repente, sem eles menos esperarem, a arca se fechou, as comportas do abismo se abriram, e o dilúvio foi uma realidade. Se você for em Gênesis 6, você vai ver que as águas subiram acima das mais altas montanhas. Imagina, eu não lembro se são 9 ou 10 côvados acima do monte mais alto. Imagine as águas acima do monte Everest, que é considerado o monte mais alto do mundo. E foi de repente, pegou as pessoas de surpresa. Agora eu vou falar como Paulo diz à igreja de Tessalônica. Nós não somos das trevas para que esse dia nos pegue de surpresa. Levante a sua mãozinha e repita comigo: eu não sou das trevas para que esse dia me surpreenda. Você não é da noite, querido, você não é das trevas para que esse dia seja um dia onde vai pegar você de surpresa. Para nós não, porque nós devemos viver por essa única, viva e absoluta esperança. Por que você deve estar pronto? Porque o dia do Senhor pode acontecer no dia que você menos está esperando. O dia do Senhor pode acontecer no dia que você não está esperando. Então posso trazer uma exortação para o teu coração, com todo amor: desperta, tu que dormes. Você que está achando que cristianismo é só frequentar a igreja de domingo. Você que está achando que cristianismo é simplesmente você receber uma palavra, uma oração do pastor. Você que tem achado que cristianismo é uma igreja com a obrigação de ficar ligando para você, por que você não vem na igreja, ou o que está acontecendo com a sua vida. Você é filho de Deus. Obrigado pelo seu amém. Você é filho de Deus, e você precisa se posicionar como tal. Nós precisamos nos posicionar, igreja. Os sinais estão aí, só não presta atenção quem não quer. Aqui eu falei apenas de alguns. Se tem 5 sinais que estão acontecendo aí, nos últimos 15 dias. Nos últimos 15 dias, está aí, explícito, para quem quiser ver, para quem quiser se atentar. Segunda pergunta que nós fazemos para o texto: quando o Senhor voltar, como Ele deve nos encontrar? Como nós devemos estar quando Ele voltar? Como que você deve estar, querido? Versículo de número 42 ao versículo de número 48 vai dizer isso. Primeiro,
O Senhor respondeu: o servo fiel e sensato. Tem servo fiel e insensato aqui? Primeiro que eu acho interessante é que esse texto, Jesus já não chama de filho, Vitor. Ele chama de servo. Por quê? Você, como eleito de Deus, já deveria estar cumprindo a tua missão. Entendeu, pastor Jean? Nós, como eleitos, pastor Wellington, já deveríamos estar cumprindo o nosso propósito, já deveríamos saber o nosso destino profético. Porque se ele chama de servo, o servo faz o quê? Ele vai fazer visita. O servo, ele tem que servir. Bate no ombro dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: irmão, quando você vai aprender a servir? Quando que nós vamos aprender a servir? Muitas vezes a gente fala: eu só não me comprometo que eu tenho tanta coisa, eu estou tão ocupado. Você se ocupa com tudo, menos com o reino. Sendo que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Sabe o que eu aprendo aqui nesse primeiro ponto, querido? Primeiro, ser servo não é uma condição, ser servo é um posicionamento. E esse posicionamento precisa gerar em mim um comprometimento com uma missão estabelecida. Primeiro, você precisa se posicionar como uma pessoa que vai alimentar pessoas. Nós estamos, infelizmente, nós aprendemos isso com essa mentalidade romana, da gente vir e ter que ter alguém sempre para nos ensinar, enquanto muitos de nós aqui, como diz o autor de Hebreus, já era para a gente estar alimentando pessoas. Mas muitos de nós estamos tendo que voltar no leite. Ainda bem que aqui não tem ninguém assim. Pelo amém foi fraco. Você precisa se posicionar, você é servo. Amém, queridos? Todo aquele que é chamado por Deus se torna servo. Eu não estou falando só de escravo, eu estou falando de alguém que serve como filho. Qual que é a diferença? O escravo serve por recompensa, o filho serve porque é herdeiro. Mas serve. Então, primeiro, você precisa se posicionar, precisa haver um posicionamento no seu coração. Precisa haver um posicionamento na sua alma definitivamente, você precisa se despertar. Agora, esse posicionamento precisa gerar também o quê? Um comprometimento. Porque a nós, primeiro, foi dada uma missão universal. Qual é a missão universal? Pregar o Evangelho. Essa é a primeira. Amados, você pode não ter qualquer tipo de função eclesiástica. A sua obrigação é: pregue o Evangelho. Pastor, mas eu não sou bom nas palavras. Eu vou usar as palavras de São Francisco de Assis. Pregue o Evangelho. Se necessário for, use palavras. Porque a sua vida precisa falar muito mais do que as suas palavras. Como que Jesus disse que nós iríamos pregar o Evangelho? Atos 1:8 diz: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então ser-me-eis ser o quê? Eu não ouvi. Ser o quê? Querido, as pessoas precisam olhar em nós e ver que verdadeiramente em nós há um testemunho de transformação. Não adianta você cantar bem, não adianta você ser um pregador eloquente, se a sua vida não condiz com as suas palavras, nós não passamos de verdadeiros fariseus. Então você precisa se comprometer com a tua chamada, querido. Você precisa se comprometer com a missão. Jesus deu uma missão à sua igreja, e a missão à sua igreja não é você, mais uma vez eu falo, vir no culto de domingo, cantar dua rápida, dua lenta.
Você foi chamado, oh aleluia, você foi chamado para alimentar nações, querido. Muito obrigado pelo seu amém. Você foi chamado para alimentar, amados, você carrega o pão da vida. Obrigado pelo seu amém, querido. Você carrega a água da vida. Há um povo que tem sede, há um povo que tem fome. Você tem pão, você tem água. Então, querido, cumpra a tua missão. Se posicione. Nós vivemos dias, querido, do profeta Amós. Amós diz que haveria um tempo em que as pessoas teriam fome, mas não fome de pão ou sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus, e elas percorreriam o mundo por causa dessa fome e não encontrariam. Posso falar a verdade para você, querido? Estamos vivendo dias de Ruth. O que aconteceu com a sogra de Ruth? Noemi. De onde eles eram? Belém. O que significa Belém? Vem do termo hebraico bet, que é casa, e lehem, pão. Casa do pão. Belém, Betlehem, casa do pão. Por que Noemi e sua família precisou ir embora para outro país? Porque estava faltando pão na casa do pão. Levante a sua mãozinha e diga: eu sou a casa do pão, porque o pão vivo que desceu do céu escolheu habitar em mim. Agora, o que está acontecendo, querido? Está faltando pão na casa do pão. O que isso significa? Nós temos nos alimentado de tudo nesse mundo e estamos saciados. Por isso que muitos de nós não temos tempo e usamos isso como a velha desculpa: eu não tenho tempo de me alimentar do pão vivo que desceu do céu. Continuando o texto: se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob o cuidado desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, e comer e beber e se embriagar? Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Muitos servos, aquele que é servo, ele vai continuar servindo. Mas existem muitos servos, e eu espero não encontrar ninguém aqui que está vivendo um desvirtuamento do propósito. É exatamente o que Jesus fala na segunda parte do texto. Aquele servo que diz: o Senhor não vai voltar tão cedo, porque eu escutei o apóstolo Labachúria, porque eu escutei o profeta falando que vai dar tanto tempo, Jesus provavelmente vai voltar, então até lá eu tenho chão. Querido, se eu fosse você, eu não ficaria nessa vibe. Eu vou falar para você, querido, como ministro e mestre, professor de teologia. Nós estudamos na ECAME escatologia. Eu quero que você entenda que escatologia é apenas uma linha de estudo. Não existe ninguém certo e ninguém errado nessa brincadeira, por isso que não dá para brincar. Aí você pega essa galerinha hoje, porque leu meia dúzia de palavras no pastor Google. Pastor, você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Você é pré-milenista ou é pós-milenista? Querido, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus e preciso andar preparado. Seja ele venha antes da tribulação, depois da tribulação, no meio da tribulação, é minha obrigação estar pronto. Por que muitos estão prontos? Porque olha, eu escutei dizer, olha, eu tenho aprendido, olha, eu trouxe uma interpretação pessoal de que Jesus vai voltar no ano 2000 e tal. E aí o que acontece com isso? A gente vai vivendo como se não houvesse amanhã.
Nós vamos vivendo como se nada fosse acontecer. Nós vamos vivendo como se nós não carregássemos uma esperança. E por causa disso vai havendo um desvirtuamento do propósito, um desvirtuamento da missão. Esse negócio de pregar o evangelho é para o pastor. Fazer visita, isso aí é com o pastor. Tem que fazer, isso aí Deus já chamou o pastor para isso. Você foi salvo para isso. Levante a sua mão e repita comigo: eu fui salvo para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não é missão do pastor, a missão do pastor é pastorear, a missão de pregar é da igreja inteira. Além do desvirtuamento do propósito, há um descompromisso com a missão. Há um descompromisso. O que nós vivemos hoje, eu nunca vi uma geração descomprometida. Eu estou falando, querido, porque eu me converti eu me batizei em 1996. 1996 foi a minha conversão. Me batizei exatamente em fevereiro, se eu não estiver enganado, 16 de fevereiro de 2016, de 1996, perdão. Na minha época, havia um compromisso, algo queimava no coração. Fazíamos evangelismo na madrugada. Amados, a nossa alegria, amados, era sair na madrugada evangelizando, sentar com um morador de rua, entender a história dele, ministrar. Encontrar prostituta, homossexual se prostituindo, ser xingado. Hoje se alguém xingar, eu vou te processar, bullying. Eu nunca vi. Só vem na igreja se tem carona, se não tem carona não aparece. A gente andava a pé. O meu apelido em casa era Andarilho. Minha mãe me apelidou de Andarilho. Parece o nome de maldição, para mim eu ficava feliz, porque eu andava para cima e para baixo. Eu saía sábado do trabalho, eu trabalhava já com 13 anos, eu comecei a trabalhar. Eu saía do trabalho ao meio-dia, montava na minha bicicletinha, saía cantando pneu. Almoçava, montava na bicicletinha, descia para o estudo bíblico que tinha. Até 5 horas da tarde. Voltava na bicicletinha, e não estou falando perto, em Bauru é tudo longe. Para quem conhece Bauru, eu morava no Parque Roosevelt. E a igreja que eu congregava era no Jardim Bela Vista, em torno de 3,5 km a 4 km. Voltava para casa tomar banho, voltava para o culto de jovens, acordava no outro dia cedo, 7 horas da manhã, gostava de descer a pé, porque eu passava na feira comer pastel, era caminho da igreja. Ia para a escola bíblica, acabava a escola bíblica, limpava a igreja. Acabava de limpar a igreja, tinha ensaio de louvor. Voltava para casa, o pastor marcava evangelismo, 3 horas da tarde estava na igreja de novo, fazendo evangelismo. Voltava para casa, tomava banho, voltava para o culto, começava às 7 horas da noite. Vai fazer isso hoje para essa galera, para essa geração. Está ficando muito na igreja, sabe? O que você vai fazer no céu então, irmão? Há um descompromisso com a missão. Amados, isso não pode fazer parte da sua vida. Levante a sua mão e diga: o descompromisso com a missão não pode fazer parte da minha vida. Você precisa se posicionar hoje, meu amado. Hoje é o dia do seu posicionamento. O Senhor desse servo voltará em dia em que não espera, em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O próprio texto fala por si, não preciso falar mais nada. Estar pronto para esse dia não é uma opção, mas é uma determinação. Para nós que somos discípulos, tem discípulos de Jesus aqui? Existem filhos de Deus aqui nessa manhã? Então entenda algo, estar pronto não é uma opção. Para você que é filho, que foi comprado, que foi salvo, quantos foram salvos aqui? Pastor, como que eu sei que eu fui salvo? Eu estava nas trevas, Ele me tirou de lá. Como diz o evangelista Diego, eu era um porcaria.
mas hoje eu sou filho. Hoje eu carrego um DNA celestial. Então, querido, se você carrega um DNA celestial, estar pronto não é uma opção, é uma determinação. O teu mestre manda você estar pronto. O nosso mestre nos ordena: estejam prontos. Terceira pergunta para o texto, para concluirmos a mensagem: o que fazer para estar pronto para esse dia? O que você precisa fazer? Jesus diz isso do versículo 35 ao versículo 38. Estejam vestidos, prontos para servir. Pausa. Estejam vestidos, prontos para servir. Ontem, na hora que eu preparava essa mensagem, antes de começar a preparar, a pastora Juliana foi buscar o Miguel no curso. E ela falou para mim: se prepara, porque um casal de filhos daqui da casa vai vir em casa. O que é estar pronto para servir, querido? Automaticamente, nós colocamos a casa em ordem. Demos aquele trato na casa. Quando foi aproximando a hora deles chegarem, nós colocamos uma roupa e ficamos sentados esperando, vestidos, para que quando eles chegassem, não pegasse a gente de pijama, por exemplo. O que isso significa? Largado para dormir. A hora que eu comecei até coloquei aqui, ó, exemplo da visita que vem em casa, está aqui, ó, no meu esboço. Porque a hora que o Espírito Santo falou isso para mim, eu comecei a chorar. Eu falei: é isso. Nós nos preparamos para tudo, até para receber visita em casa. Mas muitas vezes não estamos vestidos no Espírito para preparados para receber aquele que há de vir. Não estamos vestidos. Você precisa colocar a sua roupa. Acho que foi a ministração, pelo que eu ouvi aqui, a pastora Juliana falando, que Ele trocou as nossas vestes. As vestes de cinza, a veste da vergonha foi trocada por vestes de louvor. É essa que você tem que vestir. Você tem que estar vestido, pronto para servir, querido. E ele usa o exemplo do servo, que quando o seu senhor sai para uma festa de casamento, eles ficam como? Prontos, esperando para que quando o Senhor tocar, eles estejam prontos para abrir a casa e receber o seu Senhor. Assim como você se prepara para receber uma visita, você não tem que se preparar para receber uma visita, você tem que se preparar para receber a tua redenção. A nossa definitiva redenção, porque ainda quando estamos nesse corpo, nós sabemos que fomos salvos, porque o Espírito Santo tem nos transformado, mas a redenção se consolida na glorificação, quando Ele voltar entre as nuvens, todo olho o verá, e nós que estamos vivos, nos encontraremos com Ele, esse corpo será transformado em um corpo glorificado, e nós viveremos com Ele eternamente. Mas você tem que estar vestido para isso. Coloque a tua roupa hoje, irmão. Coloque a tua roupa hoje. Você tem que estar pronto. E mantenham as suas lâmpadas acesas. Quantas lâmpadas já não se apagaram? Ou estão desvanecendo? Algumas nem se apagaram, pastor Wellington, mas algumas lâmpadas desvanecendo, como nos tempos de Samuel. Oh, aleluia. Olha o que eu fui lembrar. A Bíblia diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Samuel ouviu a Deus. Você precisa pegar o que Deus está ministrando aqui hoje, querido. Antes que a lâmpada de Deus se apague, antes que ela se apague, ela ainda está desvanecendo, às vezes você está aqui, nesta manhã, e está falando assim: poxa, essa palavra está mexendo comigo, porque eu estou exatamente assim, e você está como nos tempos de Samuel, a lâmpada está desvanecendo, ela não se apagou,
mas ela já está no seu fim, já está quase acabando. Então, antes que a lâmpada de Deus se apague, ouça Deus. Deus está falando ao teu interior, querido. Deus está falando ao nosso espírito. Deus escolheu pegar a gente por dentro hoje. Deus escolheu o dia de hoje para nos pegar por dentro e dar um chacoalhão, como eu brinco, né? Chacoalhar a figueira para ver se tem fruto. Mantenham as lâmpadas acesas. O que representa a lâmpada? Primeiro, a lâmpada representa a palavra, e a palavra tem que estar ardendo em nossos corações. Salmo 119, 115 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E como que a palavra, como que essa lâmpada tem que estar? Ela tem que estar acesa, tem que estar queimando. Sabe por que muitas vezes nós deixamos de queimar? Porque nós nos deixamos nos envolver pelas coisas da vida. Foi o que aconteceu exatamente com os discípulos que estavam a caminho de Emaús. Ontem eu assistia naqueles vídeos que vai aparecendo quando você vai rolando o feed de notícias, apareceu daquela série que passa Jesus, produzida pela Rede Record. Exatamente esse momento. Os discípulos caminhando lá, indo para Emaús, e estavam todos tristes. Quando o Senhor aparece e começa a conversar com eles, eles nem perceberam. Deus está falando com você tantas vezes, você nem percebe, porque você está tão envolvido com as circunstâncias ruins que estão acontecendo à sua volta, você está tão envolvido com as coisas dessa vida, que quando Deus fala com você, o teu coração não queima. Nós não estamos queimando. Eu não posso ouvir uma palavra dessa, querido, e achar que é mais uma pregação. E os discípulos foram caminhando. Porque a gente achava que ele era o Messias, né? Você não ouviu falar do tal Jesus? E Jesus lá, eles nem perceberam. Onde você estava? Ainda paga um sapo com Jesus ainda. Onde é que você estava? Está no Fantástico Mundo de Bob? Não é do Bobinho não, viu, Bobinho? Te amo, filho. E foram andando, até que Jesus colocou eles na mesa. Amados, isso é um rema. Se você não pegar hoje, eu não sei quando é que você vai pegar. Jesus hoje te chama para a mesa. E por que a mesa? Porque a mesa é um lugar de alinhamento. Deus está nos alinhando hoje novamente, querido. Essa manhã é uma manhã de alinhamento, uma manhã de reconexão. A Bíblia diz que quando esses servos convidam o Senhor para comer, o Senhor senta e corta o pão. Os olhos dele, é ele. Mas Jesus já desapareceu. E aí um olha para o outro e fala assim: nosso coração não ardia? Você precisa voltar a arder, meu irmão. Existem pessoas aqui nesta manhã que precisam voltar a arder. Quando a mensagem é anunciada, quando você sente que você está na mesa com Ele, o teu coração tem que arder novamente. O teu tem que voltar a pegar fogo. A lâmpada é a palavra de Deus que deve queimar em nossos corações. Agora, para que serve a lâmpada? Por que Jesus ele usa a figura da lâmpada? Para que serve a lâmpada? Para nos fazer ver no meio da escuridão. Sim ou não? Quando está tudo escuro e você precisa enxergar algo, o que você faz? Você acende uma lâmpada. Você acende uma luz. Deixa eu falar para você, querido, a luz precisa estar acesa, porque o mundo está em trevas, mas você tem a luz. Você não precisa caminhar em trevas, você não precisa ter o seu olho tampado pelas trevas, porque você carrega uma luz. Essa lâmpada é a palavra de Deus que precisa queimar dentro de você novamente. Você precisa queimar novamente. E aí Jesus ele diz: e mantenham as lâmpadas acesas, como se esperassem o Senhor voltar do banquete do casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Quem que vai ser coroado? Quem vai ser recompensado? Aqueles que esperam.
Aqueles que estão preparados. São esses que vão, querido, ser coroados. É só quem se prepara que vai ser recompensado. Não adianta você gastar a vida e vai achar, ai, porque Deus me ama, eu vou lá. Você não vai não. A redenção é para aqueles que esperam. Paulo fala isso sobre a sua coroa lá em 2 Timóteo. E eu estou aguardando agora, eu estou aguardando a minha coroa, que não será dada apenas a mim, mas vai ser dada também àqueles que amam a vinda do Senhor. Paulo diz isso. Então, querido, chegou o tempo de você se posicionar. Você precisa estar pronto. Amém? Você precisa estar pronto. Pode subir o Ministério de Louvor? Vamos lá, queridos. Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto. Só quem Deus falou, levante a sua mão e diga, eu preciso estar pronto. Amados, o mundo está em trevas, mas nós temos que estar vestidos e com a lâmpada acesa. A lâmpada tem que estar mais acesa do que nunca. Amém, queridos? Bate no ombro do seu irmão para a gente encerrar e falar para ele assim, a nossa lâmpada tem que estar acesa, queimando, mais viva do que nunca. Amém, queridos? Se coloque de pé, em nome de Jesus.